Vamos ler do verso 13 até o final do capítulo. Então, leiamos com fé e com atenção a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 24, do verso 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, Verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" Ele lhes perguntou: "Do que se trata?" Eles explicaram: "Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, extasiados, maravilhados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer,
ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora, até Betânia, e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição, esse é o tema dessa nossa mensagem. Abro aspas. Era uma noite comum de quarta-feira em Brasília. Lucas, um jovem cansado da rotina, sentava-se no banco de uma praça pensando no vazio que ele sentia. Mesmo tendo tudo sob controle, trabalho, estudos, planos. Naquele mesmo horário, em diferentes partes da cidade, outras pessoas carregavam suas próprias dúvidas. Ana lutava contra a ansiedade. João se sentia preso ao passado. E Mariana já não via sentido em sua fé. Eles não se conheciam, mas tinham algo em comum. Viviam como se a esperança tivesse sido enterrada. Para eles, a ressurreição de Jesus era apenas uma história antiga, distante e sem impacto na vida presente. Irmãos, nós iniciamos Lucas, capítulo 24, no versículo 13. Mas do versículo 1 ao versículo 12, nós temos a narrativa da ressurreição de Jesus. E o versículo 12, o versículo que antecede a nossa leitura, diz: Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho, e nada mais, e retirou-se para casa, admirado, maravilhado, extasiado com o que tinha acontecido. E é nesse contexto que o nosso texto começa, naquele mesmo dia. Que dia? O dia da ressurreição de Jesus Cristo. Então, naquele mesmo dia em que Jesus Cristo ressuscitou, 2 discípulos saem de Jerusalém, voltando para uma aldeia, um vilarejo chamado Emaús. Não foi um retorno jubiloso, não foi um retorno festivo, não foi um retorno cheio de esperança. Foi um retorno triste e melancólico. Esses 2 discípulos, no caminho até Emaús, eles iam conversando sobre os eventos daquele final de semana, versículo 14. E Jesus, versículo 15, nos diz que Jesus se aproxima desses 2 discípulos. O verso 16 fala para nós que esses discípulos não reconhecem que aquele homem que se achega a eles é o Cristo. Mas Jesus, ele é o conhecedor do coração humano. E é por isso que quando Jesus se aproxima daqueles homens no caminho de Emaús, Jesus diz para eles assim no verso 17: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam o quê? Entristecidos. O que é que te preocupa nessa manhã? O que é que tem tirado a sua paz? Quais foram os últimos acontecimentos na sua vida e na sua história que tornou seu coração triste, sem esperança, ou um coração amedrontado? Crianças, o que talvez aconteceu na escola que deixou você triste? Ou talvez o que aconteceu com algum amigo que deixou você sem alegria?
Sabe, estes homens contaram para Jesus de forma surpresa, surpreendidos, tudo o que tinha acontecido em Jerusalém na sexta-feira e no sábado. Mas, e a gente leu isso do verso 18 ao 24. Será que você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, o Nazareno, aquele homem poderoso em palavras, obras, diante de Deus e diante dos homens, aquele homem que nós acreditávamos ser o nosso Salvador, ele morreu. Ele está morto. Teve um conluio político-governamental com um conluio político-religioso. Não está sabendo? Lá em Jerusalém. Mataram Jesus. Mas agora, observe comigo o versículo 21. Olha a fala dos discípulos de Jesus para Jesus, sem eles reconhecerem que aquele homem ali diante deles era Jesus. Eles disseram assim, para Jesus: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, nós já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Irmãos, a fala desses discípulos revela que quem não vive pela realidade do poder da ressurreição, vive preso à tristeza, ao medo e à falta de esperança. E é interessante porque Jesus repreende aqueles homens. No versículo 25, Jesus: como vocês são insensatos, como vocês demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Lembre-se comigo, igreja, que Jesus Cristo, durante a sua missão na terra, ele várias vezes avisou que ele morreria. Ele várias vezes alertou os discípulos que ele iria morrer, mas que ao 3º dia ele iria o quê? Ressuscitar. Mas agora, no desenrolar da história, nós temos 2 discípulos aprisionados aos eventos da sexta-feira. E tudo isso porque eles não acreditaram na palavra de Jesus. Era só lembrar que Jesus havia afirmado que ele iria morrer, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Mas aqueles discípulos, aqueles homens que caminharam com Jesus, que ouviram Jesus, que viram as obras e as maravilhas que Jesus realizou, aqueles homens, eles estavam presos aos eventos da sexta-feira. Mas o que Jesus faz, ou ele fez, diante da incredulidade daqueles homens? Jesus disse: olhe para dentro de vocês, vocês têm a força? Não, Jesus disse assim: olha, mentaliza aí que coisas boas vão acontecer. Não. Jesus falou: vamos ler algum livro famoso, de algum influencer aqui da Palestina, vamos ler algum livro aqui de alguém que é expert nesse assunto de tristeza. Não. Jesus Cristo pregou a palavra. Se você ler comigo o verso 26 e 27 do nosso texto, diz o quê? Jesus começa a dizer para os discípulos: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que isso precisa nos ensinar? Somente a palavra de Deus pode transformar o coração incrédulo. Somente o Evangelho pode fortalecer o nosso coração vacilante. Apenas o Evangelho de Jesus pode infundir fé no coração das pessoas. É interessante porque no texto, verso 28 e 29, mostra que esses homens convidam Jesus para entrar na casa. Lembra, no judaísmo daquele tempo, sentar-se à mesa era sinal de amizade. Jesus aceita o convite para passar a noite ali com eles. E o texto vai dizer que, estando à mesa, Jesus ele pega o pão, parte, dá graças. Porque, irmãos, a mesa tem um profundo significado para o judeu. E de tabela, tem um profundo significado para nós cristãos. É sinal de amizade. É sinal de comunhão.
é sinal de partilhar a vida. Sexta-feira de manhã a gente recebeu um casal lá em casa, uma família. O café da manhã começou 9h40, acabou quase 4h. O que é isso? Mesa, comunhão, amizade, cristianismo, partilhar da vida. Contamos a nossa história, ouvimos a história deles, rimos, comemos. É por isso que Jesus, querido, sentado à mesa, ao dar graças, ao partir do pão, ele permitiu que aqueles homens o reconhecessem, verso 30 e 31. Mas veja, quando aqueles homens reconhecem que quem estava ali era Jesus, Jesus simplesmente desaparece. Sobre o que isso deve nos ensinar? Sobre a importância do discipulado na vida cristã. A maturidade espiritual é fruto do discipulado. Sem discipulado, irmãos, os cristãos sempre serão nanicos espiritualmente. E com isso, tardios a crer. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja, uma pessoa chegou para mim, já tinha tempo de igreja, perguntando quem era o Éden. Quem é o Éden, pastor? Quem é o Éden? Eu não consigo ouvir. Quem é o Éden? Olha, o Éden é um jardim. Está lá em Gênesis. A gente ri, irmão, mas é lamentável. Uma pessoa há tanto tempo na igreja, com perguntas mas tão simples, ainda que perguntas honestas. E a resposta foi honesta. E a abordagem foi pastoral. Mas revela a imaturidade da nossa fé. Mais do que eventos e programas, uma igreja necessita de discipulado. Os olhos desses homens foram abertos na caminhada, enquanto a palavra era pregada. É na caminhada, na relação à mesa, na comunhão, com o Evangelho, tendo o Evangelho como centro da vida, que de maneira poderosa os nossos olhos espirituais são abertos. O nosso coração arde, o nosso coração aquece, o nosso coração fica maravilhado, o nosso coração fica extasiado. Porque, irmãos, o ministério de Jesus foi desenvolvido dessa maneira. Sim, Jesus pregava na sinagoga, Jesus pregava no templo, mas Jesus estava nas casas, como a de Zaqueu. Jesus caminhou com os seus discípulos no dia a dia, e era nessa caminhada, nessa vida ordinária, por meio das escrituras pregadas e ensinada, que Jesus ia formando o coração daqueles homens e daquelas mulheres. Sabe o que Jesus à mesa deve nos ensinar? Que discipulado é fazer amigos. Já não vos chamamos mais servos, mas sim amigos. Na sexta-feira nós tivemos o culto da paixão, cantamos uma música que falava um pouco sobre isso, sobre sermos feitos amigos de Deus. Porque o servo, ele obedece porque é servo. Mas o amigo, por causa da intimidade. O servo obedece porque é servo, mas o amigo por causa da intimidade. E como que Jesus falou ao coração daqueles homens? Jesus falou, relembrando eles da obra de Cristo na cruz, verso 26. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer o estado de humilhação, a sexta-feira, os chicotes, a vergonha, o escárnio? Mas ele diz no verso 26, e entrar na sua glória, a ressurreição, a exaltação, a glorificação.
que Jesus está ensinando para esses homens no caminho de Emaús? Jesus está ensinando que o poder da ressurreição de Jesus precisa impactar como vivemos neste mundo. Perceba que Jesus Cristo, ao ressurgir, ao ressuscitar dos mortos, ele não vai para o céu imediatamente. Ele poderia ressuscitar e Não, mas ele não vai. Ele se junta a esses dois homens no caminho de Emaús. Ele passa a ensinar a palavra de Deus a esses homens. Ele aparece para os demais discípulos. Ele come um peixinho. Ele bate um papo. Ele tem um tempo de comunhão. Depois, nos outros evangelhos, vai dizer que ele aparece para mais de 500 pessoas. Jesus, antes de ser assunto elevado aos céus, ele se relaciona com seus amigos, com os seus discípulos. Ele senta à mesa. O quanto que isso deve nos desafiar? Estamos, como o presbítero Jones orou, estamos ensinando as Escrituras aos nossos amigos enquanto a gente se relaciona com eles? Ou é só política, futebol e a missão da NASA na Lua agora? Nós estamos apresentando o Cristo vivo aos incrédulos? Nós temos essa cultura de discipulado, de fazer amigos de maneira intencional em nossa igreja? Ou a gente se reúne domingo, depois é cada um por si e Deus por todos? Porque, irmãos, a Páscoa é um grito de que na cruz e no túmulo vazio, Jesus fez de nós uma família da fé. Então, para esses homens no caminho de Emaús, nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, abro aspas, a história terminava numa cesta da paixão. Para esses discípulos que estavam voltando tristes para Emaús, Hernandes Dias Lopes diz, parece que a morte venceu, parece que Pilatos venceu, parece que o Sinédrio venceu. Contudo, a palavra nos mostra que é no caminho onde o coração arde ao ouvir o Evangelho. Olha o verso 32. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Irmãos, o coração desses homens ardeu enquanto no caminho as Escrituras eram ensinadas a ele. É no tempo comum, é no ordinário da vida que o Deus exaltado deve ser testemunhado, porque presta atenção, o coração que arde por Jesus em fé é um coração cheio de esperança. Talvez o que você precisa nessa manhã é clamar, Senhor, faça meu coração arder de novo. Talvez você se acostumou com a religião. Talvez seu coração foi cooptado por ritos vazios denominacionais. Talvez seu coração há tempos não arde mais na presença do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você entrou no quarto, só você e o Senhor, orou e orou e orou? Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, colocou uma música e adorou ao Senhor? Eu acredito que a Igreja de Cristo não impacta mais o mundo. Porque nós estamos frios espiritualmente. A gente canta maravilhado e extasiado sem estar maravilhado e sem estar extasiado. A gente canta, me parece que muitas vezes sem cantar com o coração. Apenas cumprindo algo que eu faço há 10 anos, 20 anos, 40 anos.
Mas lembre-se que o Deus que foi humilhado na sexta-feira é o Deus exaltado do domingo. A gente tem até a pedra do túmulo que rolou. Hoje está completo. A pedra do túmulo rolou, tem a cruz, tem a mesa da ceia. Ele muda a nossa forma de viver. Muitos dizem crer em Jesus, muitos dizem crer na sua morte, na ressurreição. Nós estamos em um culto para celebrar e relembrar a vida. E não apenas nós, mas como orei mais cedo aqui com os irmãos da música, os cristãos ao redor do mundo. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas ao redor do mundo, a igreja de Jesus está reunida para celebrar a vida. Mas muitos de nós vivem como esses discípulos de Lucas 24, do caminho de Emaús, tristes, sem esperança. Muitos vivem presos na sombra da sexta-feira da paixão e não pelo poder daquele que reviveu no domingo. Você que me ouve aqui presencialmente ou aonde essa mensagem chegar por meio do YouTube, alguma vez, verdadeiramente, seu coração ardeu pelo Evangelho? Pela presença do Senhor? Seu coração algum dia verdadeiramente foi tocado pelo Espírito Santo? Porque o coração que foi tocado pelo Espírito Santo, ele jamais vive em um estado de desesperança. O túmulo vazio revela a ressurreição, mas é no caminho, no partir do pão, na mesa, em uma relação saturada da palavra de Deus, que o Cristo vivo faz corações arderem. Veja, o texto mostra para mim e para você que aqueles que desciam tristes e sem esperança para Emaús, porque viram a humilhação de Jesus, agora eles retornam a Jerusalém cheios de esperança e alegria, porque eles contemplaram o poder da ressurreição. Olha o verso 33, e na mesma hora, não foi assim, vamos dormir, vamos descansar, amanhã quando o sol raiar a gente volta para Jerusalém e conta tudo o que aconteceu. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os discípulos que estavam voltando de Emaús, contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Irmãos, o que acontece quando o coração contempla o Deus exaltado? O que acontece com o coração que arde na presença do Senhor? O que acontece com o coração que fica maravilhado, deslumbrado e extasiado nessa relação com Cristo? A gente anuncia que um dia nós fomos encontrados no caminho, igual esses homens, e nós fomos tocados pela presença do Senhor. Mas sabe, nesses anos de igreja, nesses 30 e poucos anos de igreja, eu vejo muitos cristãos que vivem toda uma vida como se fosse a sexta-feira. Não tem alegria, não tem sonhos, não tem sorriso, não tem aquele brilho da ressurreição nos olhos. Onde está a esperança? Cadê o Evangelho na vida?
Como um certo teólogo disse, muitas vezes os cristãos vivem uma vida sacra de lamento e dor. Só que, meus irmãos, nós somos o povo da ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Mas antes da ressurreição, a gente precisa entender que nós somos o povo da cruz. Os nossos antepassados, verdade, contemplaram pela fé o domingo, enquanto passavam e trilhavam a sexta-feira. Só que eles não ficaram presos à sexta-feira. Essa é a nossa realidade. Deve ser a nossa realidade. Não estamos presos à sexta, mas peregrinamos por ela com um olhar de esperança no domingo da ressurreição, nesse derradeiro dia da exaltação. Ninguém deseja viver preso à sexta-feira. Ninguém quer ficar preso ao sofrimento. Ninguém almeja viver acorrentado a uma vida de dor e lamento. Todos desejamos libertação. Todos desejamos redenção. Esse foi o clamor dos discípulos. Esse foi o clamor dos discípulos. No verso 21 eles falam: a gente pensou que nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Sabe o que isso precisa nos ensinar, irmãos? A ansiedade não tem a palavra final. Seus medos não têm o controle da sua vida. Os problemas não definem quem somos, mas sim o poder da ressurreição. Os conflitos no casamento, a dificuldade financeira, a luta com o filho rebelde, a dificuldade em entrar no mercado de trabalho, o diagnóstico de uma doença autoimune, a sociedade que vai apodrecendo os seus valores, os governantes que deveriam cuidar do povo, mas roubam o povo, todos esses dilemas de um mundo caído não definem quem nós somos. A Páscoa é esse reverberar, a Páscoa é esse lembrete de que em Jesus Cristo existe um poder que faz o morto reviver, e a Páscoa nos lembra que esse poder que reviveu a Cristo é que define a nossa vida. O que define a nossa vida, quem nós somos e a maneira que nós vivemos é o poder da ressurreição. Porque caso contrário, a gente fica preso à cesta do sofrimento. Pela fé, Abraão peregrinou na terra, mas aguardava a cidade de Deus, uma pátria melhor, Hebreus. O apóstolo Pedro disse que esperava novos céus e nova terra. Paulo, o apóstolo, afirmou: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Sabe por que Abraão, Paulo, Pedro, João, Tiago e tantos outros conseguiram passar pela sexta-feira da paixão? Pelo sofrimento, pelos dilemas de um mundo caído? Porque eles fixaram os olhos na exaltação do domingo. Porque eles viveram pela lente da ressurreição de Cristo. Mas os cristãos hoje querem o quê, irmãos? Eles querem a exaltação aqui. Eles querem a exaltação aqui agora, na sexta e não no domingo. Eles querem a exaltação no deserto e não na Canaã celestial. Eles querem a exaltação em Brasília, não na Jerusalém que desce dos céus. O que é que você deseja? É ter o seu nome no quadro da empresa? Isso é muito pouco. O que é que você deseja? É ser reconhecido na sua igreja local? Quanta mesquinhez! Deus revela na sua palavra que nós vamos receber uma coroa de glória. Nós vamos receber um corpo glorificado. Nós estaremos eternamente na presença dos anjos e do Senhor, com toda a igreja cantando santo, santo, santo. Mas muitas vezes a gente quer as migalhas da terra. E a gente vive por essas migalhas. E a gente coloca a nossa esperança nessas migalhas. E a gente olha para o Cristo que morreu e ressuscitou, mas a gente se esquece de tudo isso. É por isso que Jesus se revelou aos discípulos quando ele ressuscitou. Para que esses discípulos se tornassem testemunhas. Nós lemos isso do versículo 36 ao versículo 51. E no finalzinho do capítulo 24,
Jesus fala: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. Esses homens, eles contemplaram com os olhos o Cristo ressurreto. E não apenas isso, eles viram Jesus ser elevado aos céus. Mas veja, chegará o dia, irmãos, que toda a igreja de Cristo vai contemplar Jesus não subindo, mas descendo. Vai contemplar esse Cristo ressurreto descendo das nuvens em glória e poder. Essa é a realidade que a ressurreição garante a nós. Então, a cada domingo nós nos reunimos como igreja, como corpo de Jesus, relembramos a ressurreição. É por isso que o culto é algo tão caro a nós. É por isso que estar no culto não precisa ou não deve ser um mero desencargo de consciência, mas estar no culto domingo após domingo precisa ser uma realidade que afeta, que muda, que toca e que transforma o meu coração, porque eu estou entendendo e eu estou crendo no poder da ressurreição. Eu estou entendendo que eu não preciso mais viver pelas migalhas desse mundo, mas eu preciso fixar os meus olhos na eternidade. Essa comunidade que hoje se reúne aqui, nós, eu e você, estamos aqui por um motivo. Para reafirmar a fé que Cristo está vivo. Sim, que Ele foi humilhado, mas que ao terceiro dia Ele foi exaltado para todo sempre. É o nome que está acima de todo nome. Mas como que a gente faz isso? A gente faz isso enquanto a gente caminha. A gente faz isso no dia a dia. A gente prega. Na mesa, a gente testemunha. No dia a dia, a gente partilha da vida, a gente vai discipulando uns aos outros como amigos. Mas é no domingo, no dia do Senhor, que nós confirmamos nossa identidade. Somos o povo da ressurreição. Se você é um crente que congrega uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, você não entendeu o poder da ressurreição. É todo domingo. Domingo é o dia que confirmamos a nossa identidade. E sabe o que isso precisa nos ensinar? Isso precisa nos ensinar, irmãos, que você sempre será um crente de olhos tapados, fechados, a não ser que você estude e medite nas Escrituras. É por isso que muitos leem as Escrituras, mas não conseguem enxergar. E por isso vivem muitas vezes como esses discípulos sem esperança. Se você não estudar a palavra de Deus, você jamais será impactado pelo poder da ressurreição. E sem ser impactado pelo poder da ressurreição, você não consegue viver pela realidade de domingo. Seu coração precisa arder. Até que ponto o poder da ressurreição de Jesus impacta a sua vida? Até que ponto o poder da ressurreição impacta a nossa vida? A sexta é passageira, mas o domingo é eterno. Sabe, algo interessante é registrado no nosso texto. Diz que quando eles chegam na aldeia de Emaús, isso já é à noite. E Jesus está com eles, mas eles não reconhecem Jesus. Mas eles convidam um estranho para entrar na casa, para passar a noite ali. E eles chamam esse Jesus, que eles não sabiam que era Jesus, para passar a tarde ali. Era um costume da época também, porque à noite as estradas eram mais perigosas, assalto e tudo mais. Mas depois que os olhos desses homens foram abertos, após eles falarem que o coração ardeu na presença do Senhor, eles não foram dormir. Na mesma hora, na alta noite, pelo caminho que trilharam de Jerusalém a Emaús, eles voltam, só que agora eles voltam alegres. Eles voltam confiantes. Eles voltam cheios de esperança. Eles não se importaram se estava de noite, se havia perigo, se o coração estava cheio do Senhor. Eles passaram a viver a vida pela lente da ressurreição.
Essa verdade do Deus exaltado não poderia ficar apenas com eles. Ah, meus irmãos. Quando o coração queima por Jesus, os olhos se abrem. E nós somos impactados pela realidade da ressurreição. A consequência natural são os pés se apressarem para comunicar essa verdade. E você tem uma mensagem. Eu tenho uma mensagem. Nós temos uma mensagem. A mensagem do Deus exaltado que venceu a morte, que ressuscitou. Uma mensagem de poder que muda para sempre a forma de enxergar e viver a vida nesse mundo. Uma mensagem que não termina na sexta-feira, mas no domingo. Se você ainda não foi impactado pelo Evangelho, os irmãos da moça quiserem vir, se você ainda não foi impactado pelo Evangelho, hoje é o dia que Deus quer abrir os seus olhos. É o dia que Deus quer fazer o seu coração arder. Seja você um cristão ou não. Seja você um discípulo moribundo, está aí capengando, mais para lá do que para cá. Ou seja você alguém que nunca ouviu falar do genuíno Evangelho. Ou talvez é você, jovem, que vem à igreja não porque seu coração arde, mas porque o seu pai te obriga a vir. Pode deixar o nosso músico mirim aqui, não tem problema. Coisa boa é crescer assim, na igreja. Deixa, tá tranquilo. Talvez você, jovem, venha para a igreja só porque seu pai e sua mãe vêm. Mas o seu coração nunca ardeu por Jesus. Você nunca teve uma experiência com o Senhor. Sabe por que hoje é o dia? Não é porque eu estou pregando. Hoje é o dia porque Jesus ressuscitou. Hoje é o dia que, se você clamar verdadeiramente, eu te garanto que o poder da ressurreição vai impactar seu coração. Porque o Deus humilhado da sexta-feira é o Deus exaltado do domingo. Lembra do Lucas na introdução? Estava cansado da vida. Lembra da Ana, presa na ansiedade? Lembra do João, atormentado pelos erros do passado? Olha para mim, você lembra da Mariana, que não estava vendo muito sentido na fé? Um dia esses foram impactados pelo poder da ressurreição, e eles entenderam, sabe o quê? Abro aspas. Os discípulos de hoje não são perfeitos, nem vivem sem dificuldades, mas carregam algo que o mundo não pode oferecer, uma esperança viva. Lucas ainda enfrenta dias difíceis, Ana ainda luta contra a ansiedade, João ainda lembra do passado, e Mariana às vezes ainda tem dúvidas da fé. Mas agora eles sabem que a história não termina na dor, nem no fracasso, nem na morte. Porque assim como o túmulo foi encontrado vazio naquela manhã, suas vidas passaram a ser preenchidas por algo novo: fé, propósito e esperança. E é isso que a Páscoa significa. Não apenas que Jesus vive, mas que Ele continua transformando vidas, levantando corações e escrevendo novas histórias todos os dias. Fecho aspas. A mesa do Senhor não é apenas um rito vazio, é um momento cheio de sentido, que ao ser celebrado em fé, toca nossos corações com alegria e confiança. Se você chegou hoje aqui como os discípulos moribundos a caminho de Emaús, olhe para essa mesa e lembre que Deus enviou o Filho para morrer e te dar uma vida abundante, cheia de graça e de esperança. E eu finalizo com uma fala do pastor Paul Tripp, que diz assim: a ressurreição de Jesus não é apenas o maior milagre já ocorrido. Não se trata apenas de um item essencial em nossa agenda teológica. Não é apenas a razão para a época mais festiva da igreja. Não é apenas nossa esperança do futuro. Não. A ressurreição é tudo isso e muito mais. Foi pela ressurreição que Deus nos abriu a janela pela qual enxergamos tudo na nossa vida. Vamos ter a nossa ceia do Senhor.